Então você ouve a população, vê quais são as prioridades para você fazer exatamente o que eles querem e não o que eu acho que é melhor. Ninguém quer ser professor. Por quê? Porque não valorizam mais. Professores ganham mal. Aqui no DF é um dos piores salários da carreira, é professor. Então eu estou apostando que a gente vai mudar tudo isso até o final das convenções. A convenção acontece dia 5 de agosto. Até lá tem as delações, tem uma série de coisas, tem a Operação Draco, tem um monte de coisa que vem por aí. E coisas que a gente não sabe ainda. Como é que o senhor analisa o atual governo hoje? Péssimo. Nunca vi um governo tão inconsequente, irresponsável e incompetente como esse. As pessoas estão abandonadas, cara. Primeiro, os administradores não têm autonomia nenhuma. É um ouvidor. Ouve, não resolve nada. Eu nunca vi um governo tão ruim. Saúde acabou, não tem saúde no DF. Aí você não tem médico, você não tem remédio, você não tem nada. Você marca, o cara fica na UTI 2 meses para fazer uma cirurgia, quanto é que custa isso? Senhoras e senhores, hoje nós estamos aqui recebendo mais um pré-candidato ao governo. O nosso convidado de hoje é o senador Isalci Lucas. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer participar, viu? Parabéns. Quem é o Isalci Lucas? Cara, Isalci Lucas veio da roça, né, de Minas Gerais. Fui para a cidade com 6 anos, né? Fui coroinha na igreja. Aí o padre me deu uma bolsa para um seminário. Fui estudar em Itaúna. Eu fiz o meu primário em Araújos, depois fiz o exame de admissão, né? Na época tinha o exame de admissão, para você entrar no ginásio. Aí fiz 5ª, 6ª, e aí meu pai já veio para Brasília. Meu pai veio para cá em 67. E aí ele foi sorteado aqui com a casa no Guará. Aí ele trouxe a família. Aí eu vim com ele para cá. Cheguei aqui com 13 anos. Cheguei aqui em janeiro de 70. 56 anos atrás. Uau! Janeiro de 70. Evidente, meu pai era vigia. Meu pai foi vigia na casa do chá ali. Morou na Vila Planalto durante esse período todo. Depois ele trouxe a família. Chegando aqui em janeiro de 70, a gente já engraxava sapato, vendia laranja, né? Fui trabalhar numa banca de revista aqui na W3, 503, chamada Banca Pernambuco, que era do vizinho lá de casa. Então, 13 anos, trabalhei nessa banca de revista. Na 504 tinha um banco chamado Banco Mineiro do Oeste. Fiz o curso de datilografia, dava 150 toques por minuto. Aí fui pedir emprego lá no banco. Eu tive minha carteira assinada dia 1º de abril de 70. Eu não tinha nem 14 anos ainda, né? Aí fiquei no banco até ele ser vendido pelo Bradesco. Quando ele foi vendido pelo Bradesco, um dos melhores clientes do banco era o colégio pré-universitário. Era o melhor pré-vestibular de Brasília. Aí me chamaram para ser tesoureiro. Aí eu saí do banco, fui trabalhar nessa escola. Fiquei nessa escola até servir o Exército. Então, quando me convocaram, eu fiz NPOR, né? Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Fiquei em primeiro lugar no curso. Quase que eu continuei a carreira militar, porque você podia até coronel, né? Ia depois para a Polícia Militar, mas eu preferi. Eu já estava na faculdade, já tinha aberto meu escritório de contabilidade com os meus professores. E aí, montei meu escritório, me formei, sempre dei aula a vida toda de matemática, contabilidade. E viajei o Brasil todo fazendo auditoria, né, trabalhos de palestras sobre formação de custo e tal. Então, conheço esse Brasil todo. Aí eu acabei investindo na área de educação. Tinha uma escola no Guará, a Escola São Francisco. Meu escritório de contabilidade, eu fui presidente do Sindicato dos Contadores e depois acabei assumindo também a presidência do Sindicato das Escolas. Aí foi quando eu resolvi criar uma ONG, né, uma Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. E eu convenci as escolas a me dar as vagas ociosas, que eu mandava um aluno pagando a metade, cheque educação. Foi o primeiro projeto que eu fiz, não era nem político, até porque naquela época, 98, 97, 94 até 98, eu fui nomeado juiz do trabalho na 2ª instância, porque eu fui contador do Mário Covas, do PSDB, depois do Fernando Henrique. Aí eles me nomearam juiz da 2ª instância. Aí saí do judiciário para ser candidato, porque eu percebi que para transformar essa ideia do cheque educação numa política pública, eu tinha que entrar na política. Aí entrei,
fui deputado distrital. Antes de ser deputado distrital, o governador Roriz me convidou para ser diretor do SLU, Serviço de Limpeza Urbana. Então conheço bem a realidade dos garis aqui. Depois fui deputado distrital. O Roriz me convidou para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi quando a gente lançou então o primeiro projeto do Parque Capital Digital, a Cidade Digital. Está lá do mesmo jeito que eu deixei, no Biotic, né? E comecei a trabalhar também a inclusão digital, os programas de inclusão digital. Aí fui candidato a federal, então fui distrital, depois federal. O Arruda me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia, para continuar o trabalho. Bacana. Aí nós fizemos várias coisas. No governo Arruda a gente fez o Bolsa Universitária, a gente dava uma bolsa integral para o aluno e ele dava uma contrapartida na escola pública. O cara fazia educação física, dava esporte. Quem fazia teatro, dava teatro. Tá. Quem fazia pedagogia, dava reforço escolar na escola pública. Tá. Já na implantação da educação integral, em tempo integral. Lançamos o maior programa de inclusão digital na época, chamado DF Digital. Foram 142 unidades no DF, nas igrejas, nas associações comerciais. Foram mais de 600 mil certificados. Evidente que isso me trouxe muito voto depois, né, como deputado federal. Aí fui eleito de novo, deputado federal. Lançamos outros projetos também, não é, na área de ciência e tecnologia. E foi lá que eu percebi que uma diferença muito grande entre o setor privado e o setor público, que é muito importante isso. Às vezes as pessoas acham que você sai da iniciativa privada e do serviço público é a mesma coisa. Não é. A diferença da água para o vinho. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu percebi que muita coisa que eu queria fazer não podia. Então, eu fui para o Congresso, para deputado federal, senador, não foi por carreira. Eu fui para mudar as leis para poder executar. Tá. Então, a minha área, qual era? Então, ciência e tecnologia. Botei inovação na Constituição, uma lei minha. Depois mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia, o marco regulatório de ciência e tecnologia. Depois, quando eu fui secretário do Arruda, eu levei para a ciência e tecnologia educação profissional. Não tinha nenhum instituto federal em Brasília. A gente trouxe institutos federais, hoje tem 11 institutos. Nós tínhamos 3 escolas técnicas, só no Areal, que é a Escola Técnica de Brasília, Ceilândia e Planaltina na área de saúde. A gente assinou com o Ministério da Educação, construiu mais 9 escolas técnicas. Uau. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei no Congresso, eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio. Então, a gente aprovou uma lei, dando 5 anos para os estados implantarem educação, né, profissional no ensino médio. Porque quando eu fiz o meu ensino médio aqui em Brasília, você escolhia uma profissão e fazia um curso técnico. Então, quem não queria entrar na universidade, porque nem todo mundo entrava, fazia curso técnico. Então, era técnico, contabilidade, administração, edificação, normal, radiologia, vários cursos técnicos. Então, acabaram com isso. E aí, esse projeto que nós aprovamos era para resgatar isso. Porque hoje, somente 22% dos alunos entram na faculdade. 78% não conseguem entrar. E aí, fica essa geração nem, que não estuda nem trabalha. Não foi qualificado. Então, nós aprovamos. Mas no Brasil e em Brasília, nós temos um problema sério, que é política de governo. Nós não temos política de Estado. Aquela que continua, nas coisas boas continua. Aqui é política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. E faz questão de acabar com as coisas boas. O senhor acha isso politicagem? Lógico. Não, você vê o último político que fez um planejamento estratégico para o Brasil foi o JK. JK construiu o Brasil em 1000 dias. Aqui não tinha nada, a não ser Planaltina, né, Braslândia e um pedacinho de Taguatinga. Aí ele trouxe aqui a capital, que é uma maravilha, né, um museu a céu aberto isso aqui. Mas, infelizmente, de lá para cá, acabou o planejamento. Então, aqui, cada ministério hoje é como se fosse um governo diferente, cada secretaria que é como se fosse um governo diferente. Não tem uma integração, não tem um planejamento. Você não sabe onde é que você quer chegar, né? O que você quer para a educação. Você tem que ter um plano de metas, né? O que eu vou fazer no primeiro ano, segundo ano, né? O que eu vou fazer para... Então, nós temos... desde 2011, quando o JK ia completar 100 anos que ele tinha falecido, eu lancei lá no Memorial JK um projeto chamado Movimento Brasília 100 anos, que era um planejamento estratégico para os próximos 50 anos. Tá. Evidente, não deu certo a minha candidatura. Aí lancei depois todos pelo DF. Durante a pandemia eu fiz repensar o DF. Só na pandemia foi mais de 200 reuniões.
cidade por cidade, segmento por segmento. E aí que eu fui percebendo as coisas que tinham que mudar. Por exemplo, quando eu fui fazer o projeto de desenvolvimento econômico, porque Brasília precisa mudar a matriz econômica, gerar emprego, trazer empresa, né? Não é indústria, mas indústria do conhecimento, tecnologia, né? Nanotecnologia, biologia, várias. Aqui a vocação nossa aqui é conhecimento. Aí eu percebi o seguinte, poxa, Brasília é um museu a céu aberto. Você pega a Braslândia, você tem a segunda maior catedral do Brasil. Você tem em Braslândia 56 cachoeiras. Você tem em Braslândia a festa do morango, festa do goiaba. E aí as pessoas saem daqui, vai para Aparecida, vai para Trindade, e nós temos a segunda maior catedral aqui. Aí você, por que não tem turismo rural? Porque o Braslândia é melhor do que Pirenópolis. As cachoeiras são melhores do que Pirenópolis. Mas por quê? Aqui ninguém tem escritura. A área rural ninguém tem escritura, a área urbana a maioria também não tem escritura. Então o que eu fiz no Congresso? A primeira oportunidade que eu tive, eu botei e aprovamos a lei da regularização fundiária. Eu que fiz, todas as emendas foi eu que coloquei. Parabéns. Então hoje, para você regularizar, tem que ter a lei. Se não tivesse lei, você não podia regularizar. Mas mesmo estando a lei, você tem que ter competência, vontade política, priorizar isso, né? Uhum. E não especular, porque o espírito da lei é escriturar, não é especular. Por exemplo, na área rural aqui, quando eu indiquei lá o presidente, o superintendente do INCRA, nós entregamos mais de 1.000 escrituras na área rural, a R$200 o hectare, R$200 o hectare, que o espírito da lei é escriturar. O cara está lá há 50 anos esperando uma escritura. Agora o governo está cobrando R$30.000 o hectare, quer dizer, especulando. As áreas de interesse social, eu botei na lei também que tem que ser gratuito, escritura gratuita. O governo quis regularizar Paranoá, cobrando R$720 o metro quadrado. É uma coisa maluca. Então a gente mudou a lei para isso. Então, ensino médio, mesma coisa. Educação profissional é importante? Então fomos lá e aprovamos a lei do novo ensino médio, né? Mudei tudo em ciência e tecnologia. Educação. Eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação. Onde a gente aumentou o fundo em 26%. E colocamos educação infantil e educação profissional, que não tinha. Então, para que isso? Exatamente para poder executar. Então, essa experiência ela é importante, porque às vezes você bota um cara de paraquedas que não conhece essas coisas, não tem experiência, e fazem o que fizeram com Brasília hoje. O governador Roriz, eu fui secretário, ele dizia o seguinte, governar é eleger prioridade depois de ouvir a população. Então você ouve a população, vê quais são as prioridades, para você fazer exatamente o que eles querem, e não o que eu acho que é melhor. Aprendi no Congresso também. No Congresso eu aprendi o seguinte, nada de nós sem nós. Então não adianta os deputados, senadores, mudar a lei sem conversar com as pessoas que são atingidas por ela. Então você tem que ouvir, né? E fazer realmente aquilo que as pessoas querem, né? Então, experiências maravilhosas. Por exemplo, quando eu fui diretor do SLU, antes de ser deputado distrital, o Roriz prestigiava muito os líderes comunitários. Aqui mesmo na Asa Sul, Asa Norte, você tem as prefeituras de quadra. No Guará, todas as quadras do Guará tinha prefeitura. Naquela época, o Roriz determinava que os administradores tinham que priorizar os pedidos dos prefeitos. Eu mesmo coloquei em cada prefeitura 2 garis para fazer varrição, coleta, pintura. Maravilhoso. Então, a gente tem que resgatar isso. Se a gente colocar um prefeito em cada quadra, nós temos 4.000 e poucas quadras em Brasília. Você botar um prefeito em cada uma, você traz a população, a comunidade para participar, para cuidar da praça, para ter esse espírito de pertencimento. Não, tem que cuidar da minha quadra, pô, né? Para ficar bonito e tal. Então, você prioriza isso. E aí ele está na ponta, né? Então ele sabe quais são os problemas de cada quadra. Então facilita muito o governo e você traz a população para governar junto. Porque educação, saúde, segurança, você só vai consertar isso com a participação da comunidade. A gente pode considerar que o seu start político foi o Cheque Educação? Exatamente. Eu percebi... Primeiro é o seguinte, por que eu fiz o Cheque Educação? Porque eu sempre estudei com bolsa. Tanto o ensino médio quanto faculdade, eu sempre estudei com bolsa. Então eu quis retribuir isso para a sociedade. Então a forma que eu encontrei foi criar a associação e transformar esse projeto aí, né? E depois é que eu percebi que eu tinha que entrar na política para transformar isso numa política pública. E aí a gente conseguiu hoje ter o ProUni, que são mais de 18 milhões de alunos no Brasil todo,
graças a essa ideia do cheque educação que nasceu em Brasília. Como é que o senhor avalia a educação hoje no Distrito Federal? Péssima. Eu que estudei escola pública, minha mãe foi merendeira no ginásio do Guará, quando nós chegamos aqui. Então, eu estudei lá. Naquela época, nos anos 70, só entrava na UNB quem estudava escola pública. Eu não fiz o UNB porque eu tinha que ralar o dia todo, só tinha de manhã, eu não pude fazer. Mas para entrar lá tinha que estar na escola pública. E isso veio perdendo, a qualidade da escola pública foi se perdendo. Hoje, para você ter ideia, 60% dos jovens que saem do ensino médio saem sem saber matemática, sem saber português. Os alunos não são alfabetizados na idade certa. Hoje tem menino aí fazendo 4º ano, 5º ano, sem saber ler e escrever. Então, por que Brasília tinha que ser diferente dos outros estados? Por exemplo, se eu for fazer uma política pública da primeira infância, eu teria que chamar em Minas Gerais 850 prefeitos para discutir. Aqui em Brasília não, nós somos estado e município. Então o governador também é prefeito. Então ele tem como implantar uma política pública sem ouvir a comunidade, evidentemente, mas Brasília era para ser um modelo de gestão. A educação está um caos, as pessoas até não percebem isso. Muita gente acha que o fato de estar na escola, tem merenda, né, e tem aula, está tudo certo. Não está. Hoje você não tem esporte na escola, você não tem cultura, você não tem laboratório de ciência, de biologia, de química, você não tem tecnologia. A internet que tem hoje, quem paga é o diretor, que ganha uma merreca para ser diretor. Então, valorização de professor, ninguém quer ser mais professor. Você vai hoje numa faculdade, numa ensino médio, eu tive essa semana em algumas, ninguém quer ser professor. Por quê? Porque não valorizam mais. Professor hoje ganha mal. Aqui no DF é um dos piores salários da carreira, é professor. E as pessoas têm que entender que professor é que forma todo mundo, cara. Quem forma advogado, contador, é o professor. Mas, infelizmente, a gente não tem valorizado isso. Nós precisamos resgatar não só a infraestrutura e a valorização do professor, como também a formação do professor. Nós temos aqui em Brasília a Escola de Medicina, que o Jofran, na época, implantou. Era uma das melhores escolas. Por quê? Porque o aluno da Escola de Medicina, aqui em Brasília, ele participa dos hospitais no primeiro semestre. O cara está dentro do hospital. Isso deveria estar acontecendo também na educação, na segurança. Tinha que ser, né? Por isso que a faculdade hoje, a universidade, ela tem que ser a universidade corporativa do GDF. Por quê? Porque o ensino superior é competência da União. Então, se tem uma universidade aqui, é recurso do GDF. Mas se você pegar hoje, metade dos alunos não são nem daqui. Então você tem que ser uma faculdade corporativa. Vamos fazer o curso de pedagogia? Vamos. Então esse aluno aqui vai ter que estar dentro de sala de aula no primeiro semestre. E outra coisa, você ainda pode fazer o seguinte, passou no vestibular, primeira fase do concurso, teve 80% de aproveitamento, segunda fase. O cara fica preparado para ser chamado para o serviço público, além de ter uma educação continuada. Os servidores do GDF precisam ter a formação continuada e a escola é para isso, a universidade é para isso. Então, a educação está péssima, tem que melhorar muito para a gente... A saúde está matando as pessoas agora. Leva 3 anos para fazer uma cirurgia, não é uma incompetência total, uma roubalheira total, não tem integração nenhuma, não tem informação nenhuma, mas a educação mata a geração toda, e é o que está acontecendo em Brasília. Senador, o senhor colocou o seu nome à disposição da população como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Por quê? Exatamente por isso, porque quem tem o poder, que tem a caneta, a tinta, é o governador. Deputado, senador, eles fiscalizam, buscam recurso, não é? Mas quem faz as coisas, quem administra as políticas públicas é o governador. Então, não adianta eu me preparei para isso. Toda a legislação que nós fizemos foi exatamente para poder executar como governador. Então a gente tem um plano, a gente sabe que eu conheço Brasília de ponta a ponta, estou na rua sempre, né, ouvindo as pessoas, e eu me preparei para isso. Não só tecnicamente, porque eu sou contador, sou auditor, tenho uma experiência grande na área, fui diretor do SLU, fui secretário de Ciência e Tecnologia, Educação Profissional. Então, a gente conhece a área pública, fui juiz do tribunal. Então, a gente conhece. Agora, a gente tem que planejar. É o que eu venho fazendo desde 2011. Então, a gente está preparado para isso. Então, a gente precisa saber o que eu vou fazer na educação.
né, a educação na idade certa, tem que botar educação integral, tem que ter creche para todas as crianças. E outra coisa, para que existe o governo? O governo existe para cuidar das pessoas, do cidadão. Quem é o cidadão? Ele começa no pré-natal. O governo tem que criar uma política pública para garantir que todas as mulheres grávidas tenham acompanhamento médico, tenham uma boa alimentação, que a criança vai nascer mais saudável. Depois você tem a primeira infância, que é a fase mais importante do cidadão, que é onde você tem o desenvolvimento cognitivo, coordenação motora, onde alfabetização. Então, se você não alfabetiza na idade certa, você carrega essa dificuldade a vida toda. Então, você tem que ter uma boa educação na primeira infância. Depois você tem a adolescência e a juventude. Você tem que pensar qual a política dos jovens. Não sou eu, com 70 anos, que vou dizer o que é bom para os jovens. Eu tenho que ouvir os jovens e fazer uma política pública para eles. O que o jovem quer? Quer esporte, quer cultura, quer lazer, não é? Quer educação profissional, isso é o jovem. Depois você tem o adulto. O adulto quer morar em algum lugar, quer emprego, quer empreendedorismo, quer uma série de coisas. Então o governo tem que fazer política pública para isso. E depois você tem o idoso. Hoje nós temos mais idosos em Brasília do que criança. Assim como você tem que ter creche para criança, você tem que ter espaço para os idosos. O cara aposenta hoje com 60, 65 anos. Vão viver até 100 hoje, eu vou viver até 100 anos. Pois é, e o que o cara vai fazer de 60 até 100, 40 anos? Vai assistir televisão? Não vai. Então você tem que proporcionar para os idosos, para ele fazer, né, artesanato, curso disso, daquilo, transmitir a experiência dele para os mais jovens, fazer curso, como eu ajudo muito, né, eu tenho mais de 60 instituições que nós ajudamos, que dá curso de formação, né, da dançoterapia, atividades para o idoso. Mas eles não têm espaço, eles ficam na praça, às vezes está chovendo, está com sol, não tem estrutura nenhuma, não tem banheiro. Então você tem que criar essas condições. Então hoje, eu falo do terceiro setor porque a Beduc, né, que eu criei, era o terceiro setor. Então hoje a gente tem que agradecer muito ao terceiro setor, às igrejas, porque se tem alguma coisa hoje chegando na ponta, são essas instituições, não é o governo. Então, eu tenho hoje um apoio muito grande à agricultura familiar, que quem coloca comida na mesa são eles. Então a gente está distribuindo aí trator, implementos agrícolas, lancei o projeto Peixe do Cerrado, botando um tanque na propriedade para ter uma renda melhor, ovos do Cerrado, para ter realmente um investimento na área de ovos e tal, certificado, para poder vender correto. Estou dando agora na área rural o marketing digital, um curso de marketing digital, para as pessoas poderem vender nas redes sociais. Tem gente que produz coisas maravilhosas, de artesanato, corte e costura, não é? Gastronomia. Aí aprendendo o marketing digital agora, tem mais de 2.000 alunos que foram formados agora em marketing digital. Ele muda a vida das pessoas, eles conseguem vender e eliminar o atravessador, porque esse é o grande problema. Quem mais perdia dinheiro é o agricultor familiar, quem ganhava é o especulador. Então a gente tem incentivado muito a agricultura familiar. E, evidentemente, as mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda mais vulnerável, porque durante a pandemia, o que acontece? As mulheres, grande parte delas, não tiveram a oportunidade de trabalhar, de se formar, de qualificar. Então, estão sujeitos a essa violência que está acontecendo. E isso se deu muito depois da pandemia. Ficou muita gente dentro de casa, virou aquela confusão. Então, e muitas delas suportam agressões e tal. Por quê? Porque fica preocupado com a criança, não tem renda, como é que vai fazer? O marido vai embora, eu vou ficar sem renda, quem vai cuidar das crianças? Então a gente está dando curso de tudo quanto é jeito você imaginar, pedicure, manicure, sobrancelha, tudo. Fazer bolo, fazer isso, fazer aquilo. E agora vendendo na rede social. Então aumentou a renda delas, melhorou a autoestima delas. E evidentemente que passa a ser mais respeitada, porque, né, os maridos estão judiando muito das mulheres. Senador, o senhor confirmou aí que colocou o seu nome à disposição da população como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, mas como é que fica o presidente Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do seu partido, junto com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a deputada federal, sua colega de Congresso, né, a Bia Kiss, declararam o apoio para a atual governadora Celina Leão. Como é que fica essa situação? Pois é, primeiro, né, eu tinha uma
legenda garantida no partido do PSDB, eu era do PSDB. Quando eu fui para o PL, eu disse, olha, eu vou, né? Mas a minha pretensão é ser governo. Lógico que eu conversei com todo mundo, conversei com o Bolsonaro, conversei com o Valdemar, conversei com o Rogério Marinho, os filhos do Bolsonaro sabiam de tudo isso. Antes do senhor ir? Antes de eu ir. Ok. Não, pode vir, eu fui. Fizemos uma grande festa. Ok. Eu não conversei com a Michelle, porque a Michelle não é da executiva, então não tinha relação com ela. Aí, agora veio que a Michelle, né, que vai ser candidata ao Senado, tem uma preferência de lançar a Celina. Tudo bem, é um direito dela. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando, falei com o Valdemar, falei com o Flávio Bolsonaro. Ok. Olha, eu vou trabalhar os 90 dias, porque, primeiro, tem que olhar a população não quer esse governo que está aí, um governo que a saúde não funciona, está na UTI. Agora quebraram o BRB, né? São mais de 12 bilhões de desfalque. Quando o senhor fala quebraram, quem quebrou? O governo atual, Celina e Ibanez. Ok. Né? Foram bilhões. Agora você pega o orçamento, tem 3 anos que eles estavam escondendo isso, o tribunal agora descobriu, tem um rombo de mais de 5 bilhões no orçamento do DF. Isso aí pode ser inexigibilidade. A lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei importante para o país, que foi criada exatamente para as pessoas não fazerem coisa para os outros pagarem. Era muito fácil antigamente, antes de 2000, o prefeito fazia um monte de obra, deixava dívida e o outro que entrava tinha que pagar. Então foi feita a lei de responsabilidade fiscal. Nenhum governante, nem prefeito, nem governador pode assumir dívida para os outros pagarem. É o que aconteceu agora. Né? O GDF pediu agora 6,5 bilhões emprestado em 15 anos. Quem vai pagar a conta? Os outros. Isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Mas, além disso, tem uma série de outros fatores que quem está na rua sabe que a população não aceita mais. Ninguém quer saber de Ibanez, ninguém quer saber mais de Celina, porque esse governo é muito ruim. Então, evidente que lá na frente, nas convenções, eu acredito que vai mudar muita coisa. Você tem a delação agora do Paulo Henrique, que diz que vai comprometer o Ibanez, vai comprometer alguns deputados distritais. Você tem o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que é o presidente do partido da Celina, e que a Celina diz que deve tudo a ele. E é ele que indicou o Paulo Henrique, ele que indicou lá atrás, e foi preso o secretário de saúde na época da pandemia, que eu fiz a CPI, eu fiz um relatório, eles foram presos. Então, na prática, o PP, o Ciro Nogueira, que tem uma interferência grande de Brasília, cara, não dá para aceitar isso, transformar Brasília num balcão de negócio. Então, vem muita coisa ainda, ainda tem o Vorcaro. Então, essas coisas vão mudar o tabuleiro. Eu tenho conversado muito com o Flávio, com o Marinho. Zalcir, toca firme lá na frente para ver como é que fica. O senhor fala o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que é o candidato a presidente, lógico. Ele apoia. Quando fala da atual governadora Celina Leão e o senhor, qual é a visão dele? Lógico que ele tem preferência por mim, que ele sabe, me conhece o meu trabalho. Eu fui para o Senado, né, e honrei todo o mandato, né, exatamente defendendo que eu já era meu eleitor, já era de direita, sempre foi. Tá. Né? Então a gente tem feito um trabalho bom, né, na CPI, no plenário, muito projeto de lei. Então ele sabe do meu trabalho. E estou apostando nisso, lógico. Ninguém tem legenda garantida, não sabe nem se vai estar vivo, né? Então eu estou apostando que a gente vai mudar tudo isso até o final das convenções. A convenção acontece dia 5 de agosto. Até lá tem as delações, tem uma série de coisas, tem a Operação Draco, tem um monte de coisas que vem por aí. E coisas que a gente não sabe ainda. Então, a gente tem que combinar isso, não é com o partido, é com o povo. A população é que... Então, você vê que depois que eu fui para a rua como pré-candidato, o nome da gente já subiu. A Celina, na última pesquisa, está na Veja, pega a Veja semana passada, a Celina já está em 4º lugar. Né? Está lá o Leandro com 24, o Arruda com 23, eu com 21 e a Celina com 19. Então você vê que as coisas estão mudando. E a tendência é melhorar ainda mais. Então sou pré-candidato ao governo. Como é que o senhor analisa o atual governo hoje? Péssimo. Nunca vi um governo tão inconsequente, irresponsável e incompetente como esse. Olha, as pessoas estão abandonadas, cara. Você vai nas regiões administrativas, primeiro, os administradores não têm autonomia nenhuma. É um ouvidor. Ouve, não resolve nada. Segundo, muito centralizado aqui o poder. Obra para todo lado. Agora pararam porque não estão pagando. Então as obras estão inacabadas. Você tem viaduto aqui que dá para fazer 7 anos. Olha, se o JK construiu Brasília em menos de 4 anos, nós temos viaduto aqui que não consegue fazer. Então, eu nunca vi um governo tão ruim,
E basta ver agora a população o que acha. Saúde acabou, não tem saúde no DF. É triste, você vai nesses hospitais, as pessoas são tratadas assim, aí você não tem médico, você não tem remédio, você não tem nada. Você marca, o cara fica na UTI 2 meses para fazer uma cirurgia, quanto é que custa isso? Nós temos que resolver a questão da saúde e família, porque 80% dos problemas de saúde se resolve com atenção primária, e Brasília não investe em atenção primária. Então você tem que mudar essa lógica do preventivo e o curativo. Você tem que investir no preventivo. Não é difícil, eu já fui contador de hospital, então conheço bem a realidade. Além de ter trabalhado nesses projetos todos, a gente ouviu todo mundo, foi nos hospitais. Você sabe que o sistema de saúde nosso é universal, é o SUS, e o Ministério reembolsa os procedimentos. Então, se eu faço uma cirurgia do coração no hospital de base, ele fatura para o Ministério da Saúde. Saúde e família, se tiver completa a equipe, eles reembolsam. Agora, o GDF não faz isso. Em 2016, eu fiz um levantamento no hospital de base. Se eles faturassem para o Ministério todos os procedimentos que eles fizeram, daria quase 400 milhões a mais no ano. Mas não tem, é tudo analógico. Você vê o pessoal na rua ainda com caneta e papel preenchendo formulário. Hoje você tem tablet, tem um monte de coisa. Então, é muita incompetência, cara. O senhor acha que de fato houve um racha entre o ex-governador Ibanez Rocha com a atual governadora Celina Leão? Não, tem o racha, né? Porque realmente a Celina tem demonstrado que parece que foi um governo de oposição. O que não tem sentido uma vice-governadora que ficou os 4 anos como vice-governadora, agora dizer que não sabia de nada, não viu nada, que não sei o quê. Não existe isso. Né? Ela, por exemplo, disse que não gostava do Paulo Henrique. Deve ter algum motivo. Por que não denunciou? Por que não acompanhou de perto o BRB? Para não deixar acontecer o que aconteceu. Então, entendeu? É o mesmo governo, é a mesma coisa. A gente não sabe se realmente esse racha foi uma cena política ou se foi realmente um racha. Parece que não foi, tanto é que na semana seguinte o governador já voltou e estão trabalhando juntos do mesmo jeito. Então, é muito jogo de cena. Vamos falar de segurança pública. Sua avaliação na segurança pública hoje? Bem, primeiro, nós temos, ainda bem que nós conseguimos chamar alguns agora, mas nós temos o menor contingente da história. Em 2009, era para a gente ter 18 mil policiais, PMs, está na lei. Hoje nós temos 10. E a população praticamente dobrou de 2009 para cá. Bombeiro e Polícia Civil é a mesma coisa, era para ter 9 mil, hoje tem 4.500. Agora, com essa dívida do BRB, né, ficou congelado, reajuste e convocação. O que nós vamos fazer com as pessoas que estão indo agora para casa, para a reserva? Como é que você vai repor isso? Pelo acordo não pode. Então tem muita coisa que nós vamos ter que mexer nisso, né? Mas há uma insegurança completa. Morador de rua, ameaçando o comércio todo dia, roubando o comércio. Então, o que falta? Contingente, falta tecnologia. Eu, por exemplo, apoiei um projeto no Lago Norte, que agora estou implantando aqui na Asa Sul, que é um projeto maravilhoso. Chama Vizinhos Protegidos. É o que eu falei para você. Você tem que ter a comunidade junto. Qualquer coisa, educação, saúde, segurança. Então é o seguinte, nesse projeto de prefeitura de quadra, o que eles fazem aqui, fizeram no Lago Norte, foi uma experiência muito boa. A PM qualifica os moradores, mostrando para eles, olha, se tiver uma pessoa, né, pulando o muro, alguma, né, carregando alguma coisa, pessoa que é estranha à quadra, você aperta o zap. Eu financiei para eles, por emenda, compra de drones. Quando ele aperta o zap, o drone chega em segundos. Identificou, daqui a pouco chega a viatura e o procedimento. Mas para isso tem que ter a participação da comunidade. E evidentemente tem que ter câmeras. Né? Você tem que ter câmera hoje que dá para identificar hoje a biometria, né? Pela face do cara. Você pode, na rua, você pega o cara e faz pega a ficha do cara. Então, é isso só que precisa, né? Valorizar os profissionais. A gente conseguiu um reajuste, eu ajudei muito nisso, porque eles estavam muito defasados. Brasília tinha o melhor salário e a gente acabou ficando um dos últimos. Goiás, que pagava mal para caramba, hoje paga melhor do que Brasília. Mato Grosso, vários estados pagam melhor do que Brasília.
a gente conseguiu repor grande parte, mas ainda falta alguma coisa. Mas a gente tem que investir muito em pessoas, nos policiais e na tecnologia. Como é que fica esse cenário? A deputada federal Bia Kiss, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, declarando apoio para a atual governadora Celina Leão. O senhor bateu o pé e falou, continuo como pré-candidato. E a pergunta que não cala, o senhor apoia as duas como Senado aqui Não, na lógico, capital federal? são as minhas candidatas, tanto a Bia quanto a Michele. Agora, você vê, o PL nem pode coligar em princípio, né, com a Celina e com o Ibanez, porque eles estão juntos, eles não separaram. Se tivesse separado, tudo bem, poderia até o PL coligar com o PP, né, com o partido do Ciro Nogueira, mas o Ibanez não quer isso, e a Celina tem dificuldade, porque se ela separa do Ibanez, ela já está com dificuldade, perdendo ainda todo o apoio do Ibanez, da turma do Ibanez, que é a turma do governo atual, aí que não tem chance nenhuma. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade da Michele apoiar a Celina em função de uma amizade, que na prática a Celina, durante a campanha passada, a Celina acompanhou a Damares e a Michele. Então a Michele tem esse compromisso. Agora, esses compromissos não podem estar acima dos interesses de Brasília. Amizade nenhuma pode estar acima disso, né? Principalmente na questão política. Então eu ainda acredito, estou investindo nisso, né? De que até as convenções muita coisa vai mudar e a gente vai ser o candidato oficial. Como é que o senhor recebeu a convocação de Neymar para a seleção? E você sabe que eu sempre joguei futebol. Sim. Nos anos 70 eu cheguei aqui, meu apelido era Tostão lá no Guará. Eu jogava direitinho. Tostão foi da seleção brasileira. E joga até hoje, toda quarta e sábado. São os artilheiros ainda. Em 2019 eu fiz 180 gols no campeonato. Então, foi mais do que o Messi na época, né? Então eu gosto do futebol, acompanho, sou atleticano, né? Tá. Sou mineiro, então torço pro Atlético. Sofro muito, porque o Galo não é fácil. Agora, o Neymar, deixa eu dizer para você, o pior que ele esteja em condições físicas é melhor do que a maioria dos que estão lá. Então, e na prática, né, o Neymar é uma figura reconhecida, né, como um grande atleta. E a mídia toda que deu cobertura à seleção brasileira foi por causa do Neymar, não foi por causa da seleção que, né, infelizmente, ganhou agora de 6-2 do Panamá. Né, mas eu acho que até eu jogando lá a gente ganhava. Mas, sei, eu torço para o Brasil, acho até que tem chance, mas não vai ser fácil não. Mas o Neymar vai recuperar, tá contundido ainda, né? E tem vaga garantida, não tenha dúvida disso. Existe o jogo de xadrez e o futebol. A política, ela parece com qual? Não, eu acho mais futebol, porque o futebol é um jogo coletivo, né? O xadrez é uma coisa mais individual. E na prática, governar, não dá para você, ninguém governa sozinho, ninguém faz política sozinho. Você tem que ter uma equipe, né? Então, o futebol é jogo de coletivo, né? Você tem que... você não joga sozinho lá. Você tem que contribuir, o cara dá o passe para você, você dá o passe para o cara, né? Então, muito mais futebol. Vamos falar de transporte público. Faz uma avaliação para a gente. Pois é, o primeiro problema de Brasília hoje é saúde. 75% da população acha que saúde é prioridade. Depois vem transporte público. Como é que funciona o transporte público em Brasília hoje? Primeiro, os empresários ganham por quilômetro rodado. Se tem gente dentro do ônibus ou não tem, eles recebem do mesmo jeito. Começa errado por aí. Uau. Porque aí o cara tem interesse nenhum em pegar o passageiro. Você acha que tem como cortar isso? Lógico, tem que mudar completamente. Segundo, você tem que melhorar o transporte de massa. O pessoal está falando aí, né, de obrigar a escala 6x1 para ter mais tempo, né, com a família. O que o governo tem que fazer, porque hoje o trabalhador leva de 1h30 a 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para voltar. Então praticamente 3, 4 horas dentro de um ônibus para trabalhar. Então é responsabilidade do governo melhorar isso. Você tem que ter transporte de massa, você tem que ter metrô, você tem que ter VLT, você tem que ter até trem se for necessário. E tem tecnologia, cara. Você vai na Europa, eu fui em Taiwan, Coreia, né, no Japão. Cara, por que Brasília é plano? É muito mais fácil, inclusive. Agora, tem que investir, tem que saber, né, tem que planejar isso, tem que correr atrás de investimento. Né? Hoje, para você ver, para conseguir o crédito hoje do GDF com o governo é 900 milhões. Teve que fazer essa ginástica toda para chegar a 6 bi. Esse rombo do BRB daria para fazer
5 vezes mais do que temos hoje de metrô. Então, é evidente que nós temos que priorizar isso, transporte de massa de qualidade. Tá. Né? Você vai em qualquer lugar na Europa, se o ônibus está marcado lá 10h05, chega 10h05. Aqui não, está marcado 10, chega 11, né? Uma hora de atraso. Então, muito mal feito, muito mal elaborado. Tem muitas multas e que ninguém paga essas multas. Então, é um espírito assim, as pessoas têm uma noção de que realmente não vai ser punido e vai ficar por isso mesmo. E está aí, hoje o valor que se investe em transporte público para essas empresas daria praticamente para fazer de graça o transporte gratuito, que é muito dinheiro, né? Então tem que reformular tudo isso, né? E fazer de fato, prestigiar as regiões administrativas. O GDF não pode só pensar aqui no plano piloto, cara. Ele tem que pensar nas outras cidades, por isso que a pessoa precisa... Roriz criou 9 cidades. Samambaia, quando foi criado Samambaia, eu lembro muito bem, todo mundo criticou Roriz, gritava e tal, porque só tinha barraco de madeira e de lona. Hoje você vai em Samambaia, talvez seja um do metro quadrado mais caro de Brasília. Por quê? Porque foi planejado. Você tem espaço para colocar escola, metrô, hospital, o que você quiser. De lá para cá, o que aconteceu? Não teve mais planejamento. Aí veio Vicente Pires, que era uma área rural, foi dividido em condomínio, sem nenhuma estrutura. Tá. Vem lá, pôr do sol, sol nascente. Mais de 100 mil habitantes. Se você olhar as ruas lá, não dá nem para fazer uma calçada. São Sebastião, a cidade praticamente toda, já virou realmente, né, também a mesma coisa. Não dá nem para fazer calçada. Então, o que é isso? Falta de governo, falta de planejamento. Então, o governo, ele precisa primeiro tomar conta do território. Porque hoje, as pessoas vão invadindo, porque tem esse espírito que vai resolver, e aí fazem de qualquer jeito. Então, a gente precisa melhorar isso, né? Mas o transporte Quando você vai criar uma cidade, você já cria as condições do transporte, já bota a linha do trem ou do metrô, do VLT. Agora, onde não tem planejamento, nós temos aqui, Santa Luzia, a 12 quilômetros daqui, com um esgoto a céu aberto, cara. Não tem água. Então, quer dizer, o que é isso? Falta de governo, falta de sensibilidade do governo, falta de conhecer a realidade realmente aqui do Distrito Federal. Qual o legado que o senhor quer deixar na política? Olha, primeiro, transformar Brasília como uma referência de política pública. Já era para ser, já fomos até. Nós já tivemos a melhor educação, a melhor saúde. Então nós temos que resgatar isso. A gente tem que ser realmente o melhor, até porque o nosso orçamento é maior do que qualquer um. Se você pegar o orçamento per capita, nós temos quase que o dobro de orçamento dos outros estados. Tá. Então, o objetivo é exatamente transformar a Brasília num modelo de gestão que seja uma referência nacional. E não é difícil, Tá. Basta ter planejamento e um bom gestor. Senador, muito obrigado. O senhor aceita aí o nosso convite. Eu que agradeço. Tá certo? E saiba que nós estamos aqui sempre à sua disposição. Tá. Eu só queria aproveitar o restinho aí para dizer o seguinte. Primeiro, eu tenho falado muito em Brasília. Quem não gosta de política, tem muita gente, não quer saber de política, não gosta de... Quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Se você não participa, alguém vai decidir por você. E outra coisa, voto não tem preço, tem consequência. Votou errado, tá aí o resultado. O que aconteceu agora? Acabou, Brasília virou um caos. Por quê? Porque votamos errado. Então não tem preço. Tem muita gente comprando voto, né? Contrata 10 mil pessoas para trabalhar na época da eleição, o cara ganha a eleição e vai embora. A política não dá para voltar, né? Não dá. Não dá para voltar. Não dá para brincar. Tem que aguardar o tempo e... Então, a política, se você quer mudar as coisas, é só através da política. Não tem outra forma de você criar política pública que não seja através da política. Então, participe, consulte realmente os candidatos, vê o que eles já fizeram, qual a intenção deles realmente, né? Para a gente mudar esse quadro que está aí. Brasília era para ser um modelo para o Brasil. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e nos encontramos numa próxima oportunidade.